E quando a gente olha a preparação dentro da resolução conjunta de problemas, que é o que eu sou fã, aí traz outro benefício, ainda maior. Qual é esse benefício? Sejam muito bem-vindos ao programa Negociação Sem Complicação. Aqui nesse espaço a gente mostra para vocês que é sempre possível extrair o melhor resultado em qualquer negociação. Os episódios desse programa vão ao ar toda terça-feira. E se você quiser conferir o que rolou nos episódios anteriores, basta acessar as redes sociais do Alexandre. Aqui no descritivo desse vídeo você encontra o link para o acesso das redes. Eu sou Karine Ferraz. Eu sou Alexandre Cury. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da preparação numa negociação. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Olha, quando você sugeriu esse tema para nós conversarmos, eu fiquei pensando, importância da preparação para uma negociação, mas para que isso? Não é só a gente chegar lá sabendo o que a gente quer, o que a gente precisa e fazer a nossa proposta? Não é assim tão fácil? Na verdade não, né? Muita gente pensa assim, mas a preparação é um dos princípios fundamentais de qualquer negociação. Quando você vai para uma negociação sem estar devidamente preparado, o que vai acontecer é que você não vai conduzir a negociação, você vai ser conduzido. E nesse processo, você acaba, às vezes, fechando algum acordo que não necessariamente é o melhor acordo para você. Você acaba fechando acordos sem ter a certeza de que aquele acordo é de fato um bom resultado para você. Tem uma frase do William Ury, que é um dos maiores negociadores do mundo, onde ele diz o seguinte: a maioria das negociações é ganha ou perdida antes do início das conversas, dependendo da qualidade da preparação. E eu uso essa frase como um mantra para qualquer negociação. Tá, mas você está falando de grandes negociações. Aquelas negociações em que envolvem dinheiro ou envolvem muitos interesses, então, pela complexidade, imagino que exijam uma preparação. É isso? Na verdade, não. Muita gente acredita que a preparação ela depende da importância da negociação. Ou seja, quanto mais importante a negociação, você tem que fazer preparação. E para uma negociação mais simples, não necessariamente. Mas isso é um mito, tá? É mais um mito que envolve essa ciência da negociação. Toda negociação, ela precisa de uma preparação. A preparação vai ajudar em todo e qualquer tipo de negociação. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos supor que você queira comprar uma televisão para sua sala. E aí você decidiu que vai comprar, vai para a loja comprar essa televisão. Chegando lá, você começa a olhar as televisões, começa a conversar com o vendedor, tudo. E no final das contas, o vendedor te mostra lá uma televisão de 70 polegadas, de uma marca fantástica, e ele te mostra que a TV realmente é fantástica e que você merece realmente ter uma televisão daquela. Você trabalha, você se esforça, você merece ter uma televisão daquela. E não tem nada de errado com isso, porque ele não está fazendo nada de errado, ele está realmente vendendo um produto bom, que vale o preço. E você acaba comprando então aquela televisão, chega em casa satisfeitíssimo. Quando você coloca e instala a televisão na sua sala, você percebe que ela ficou grande demais. Na verdade, o tamanho máximo de uma televisão para a tua sala, considerando ali as distâncias, tudo, seria de 50 polegadas. Você não poderia ter uma televisão maior que essa. Pior, você ainda tem aquele aparelho de som que você comprou na sua última viagem a Miami, que é um aparelho de som espetacular, e você vê que ele não é compatível com a marca de TV que você comprou. Então não tem jeito, você não vai poder ficar com a televisão. Aí o que acontece? Você volta para a loja para trocar a televisão por uma que sirva no teu espaço, que seja compatível com o teu aparelho de som. Chegando lá, você procura o vendedor e o vendedor fala assim que, infelizmente, eles não devolvem dinheiro, que eles fazem a troca, mas a diferença você teria que comprar através de algum outro produto ou outros produtos. Bom, você fica nervoso, você acabou de comprar, você chama o gerente, aí tem um maior bate-boca com o gerente e no final das contas
você sai com a televisão que você precisava e com mais um forno de micro-ondas que você nunca vai usar porque você não precisava daquilo. Já viu alguma situação parecida? Com certeza, várias. Mas essas coisas são as coisas do dia a dia. O que isso tem a ver com a nossa conversa aqui? Na verdade, tem tudo a ver, porque a preparação é fundamental, inclusive, para esse tipo de negociação mais simples. Vamos pensar bem. Se antes de sair para ir comprar a televisão, você tivesse feito uma preparação, e o que é a preparação nesse caso? Você vai medir a sala, vai ver qual que é a dimensão, qual que é o tamanho de TV que cabe na sua sala. Então você vai ver uma gama de tamanhos que você pode comprar. Você sabe que você tem o aparelho de som, você vai verificar quais marcas são compatíveis com esse aparelho de som. E aí você vai para a loja já sabendo o que você precisa, sabendo até que ponto você pode variar o tamanho da televisão, quais são as marcas que você quer. Você conseguiria comprar exatamente aquilo que você precisa, né? Você estaria mais bem preparado para isso. Isso te evitaria uma série de problemas, porque se a gente analisar essa situação simples que aconteceu com a televisão, o que acontece? Em primeiro lugar, você perdeu tempo. Por quê? Você foi na loja, fez todo o processo de compra da televisão, voltou para casa, deu errado, você voltou para a loja, teve que escolher uma nova televisão, passou todo o tempo que você discutiu com o gerente, tudo isso e tal. Então isso fez você perder tempo desnecessariamente. Em segundo lugar, você passou um estresse muito grande. Por quê? Você acabou voltando na loja, discutindo com o gerente, acabou ficando bravo com a forma como a loja conduziu a situação. Então isso te trouxe muito desgaste, muito estresse. Você teve um custo muito maior. E mesmo não falando, vamos dizer, da diferença de preço da televisão, que já foi um prejuízo bastante grande, você ainda teve todo o custo de estacionamento, de combustível, que você teve que ir lá, voltar, teve que ir de novo, é um custo a mais. Você também tem o seguinte, o resultado da tua negociação foi ruim. Por quê? Você precisava de uma coisa, acabou vindo com outra. E no final das contas, você até conseguiu a televisão que você precisava, mas veio de quebra um micro-ondas que você não precisava. Então o resultado foi ruim, não foi aquilo que você queria. E todo esse processo acaba gerando em você uma frustração muito grande, porque no final das contas o processo foi muito demorado, muito desgastante, o resultado foi ruim, isso gera frustração. E dentro de uma negociação, qualquer que seja ela, da mais simples à mais complexa, é rigorosamente a mesma coisa. Então, quando você vai para uma reunião sem se preparar, a chance é muito grande de que você tenha todos esses problemas. Você vai gastar mais tempo do que você precisava, você vai ter muito mais desgaste, muito mais estresse, você vai ter um custo maior. O resultado da negociação pode ser satisfatório, mas a grande chance é que ele não seja, que você sempre saia com a percepção de que poderia ter sido melhor, ou que você sai com a percepção de que você não sabe se você fez o melhor que você poderia, e no final das contas você sai frustrado com tudo isso. A negociação, ela te traz um sentimento de frustração e não precisava ser assim. Bastava uma preparação bem feita e você consegue evitar todos esses problemas. Curioso que, pelo que você está nos contando, a preparação para uma negociação traz para a gente uma clareza do que a gente realmente precisa, não só aquilo que a gente quer. Sem dúvida, a preparação ela te traz consciência. E a consciência é o que você precisa para fazer uma negociação bem feita. E na sua experiência, você acha que as pessoas têm essa clareza, esse pensamento de que é preciso se preparar para uma negociação? Infelizmente, não. A maioria das pessoas, ela faz negociações do mesmo jeito que, na minha história, a pessoa foi comprar a televisão. Ela simplesmente vai e faz. Vai para ver o que vai dar. Entendeu? A maioria das pessoas, infelizmente, trabalha dessa forma. E por que
será que isso acontece? Será que as pessoas confiam demais que é só chegar lá e vamos ver no que dá, vamos deixar a situação mais natural possível, porque assim talvez fique mais amigável para outra parte? O que você acha que acontece? Eu tenho um caso interessante para poder responder essa pergunta. Eu queria contar para vocês um caso interessante que aconteceu comigo nesse sentido, que mostra exatamente a importância da preparação da negociação. Uma ocasião, eu estava chegando num cliente meu para fazer lá uma negociação. A gente teve uma variação de custos e a gente precisava conversar sobre isso. E o que aconteceu foi que eu, saindo da recepção ali do cliente, quando eu estava chegando, eu encontrei um colega meu, Cláudio, que estava saindo da empresa. E aí nos cumprimentamos, tudo, e aí como é que você está? E ele me perguntou, e aí, o que você veio fazer aí? Eu falei assim, eu vim conversar com o João, tem aí um assunto para a gente negociar. Aí ele falou assim, vixe, se preparem, eu acabei de sair de uma reunião com o João e o cara tá com o diabo no corpo, o cara tá com a macaca hoje. E eu achei estranho, porque eu já conheci o João há muito tempo, né? E ele não costumava ter esse tipo de comportamento, ele não era muito o perfil dele. E aí eu falei pra ele, pô Cláudio, mas estranho, pô, conheço o João há tanto tempo, eu nunca vi ele desse jeito. Ele falou, pois hoje deve ter acontecido alguma coisa, porque ele tá bravo. Eu falei, mas o que aconteceu, né? O que você falou pra ele que deixou ele tão bravo assim, né? Ele falou, que nada, cara, eu vim aí discutir um aumento de preço, e aí o cara ficou bravo, falou que não, que a gente só vinha pedir, e que nunca dava nada em troca, e que isso era um absurdo, e que isso não era postura de parceiro, e não sei o que. Aí eu já falei um monte pra ele, e ele devolveu, falou um monte pra mim, e no final das contas eu saí sem nem conseguir discutir aquilo que eu vim discutir. Aí eu falei para ele, pô, mas Cláudio, você sabe a situação que os caras estão vivendo, é uma situação complicada, você não preparou nada, você não viu alguma coisa que realmente você podia fazer, é uma situação que você precisava de fato. E ele falou, não, que é isso, comigo é no improviso, eu chego lá e vejo o que vai acontecer, esse negócio de preparação não é comigo não. Bom, eu escutei, cumprimentei o cara, me despedi do cara e segui para a negociação. Aí chegando lá, eu fui ter a reunião com o João, né? E ele de fato estava bastante bravo com o Cláudio, né? Eu até cheguei brincando com ele, falei, e aí, quer dizer que deixou o Cláudio nervoso? E aí ele já falou um monte, falou, pô, porque esse cara não tá nem aí e tal. Foi muito complicado de tratar com ele, não dá. Enfim, eu conversei o que eu tinha que conversar com o cara, e ainda ele falou para mim assim, esse Cláudio nunca vai ver a cor do meu dinheiro, ele que não perde por esperar. Bom, no final das contas eu não consegui resolver a questão naquele dia, mas na reunião seguinte já foi tudo acertado. O Cláudio eu imagino que deve ter demorado alguns anos para resolver. Eu acho que eu estou entendendo já o que você está querendo dizer. A postura do Cláudio, esse seu amigo que disse que com ele é no improviso, chega lá e resolve, eu acho que é a postura da maioria das pessoas que negociam, não é isso? Infelizmente sim, mas é a postura errada. E aquilo que ele falou, eu chego lá e me viro, eu resolvo no improviso, comigo sempre foi assim, isso me incomoda demais por duas razões. Em primeiro lugar, esse negócio de eu sempre fiz assim e vai sempre funcionar desse jeito é um equívoco, porque a gente vê a realidade mudando a todo momento. Então, você pega agora o que a gente está vivendo do Covid. Quem que imaginava uma situação dessas? Então, tudo mudou radicalmente. Se você continuar fazendo as coisas do jeito que você fazia antes, elas não vão dar certo. Você precisa se ajustar às mudanças de realidade. E mesmo que não seja uma mudança tão drástica como foi a do Covid, que é alguma coisa inédita na história, mas a realidade vai mudando ao longo do tempo. Pequenas mudanças, mas isso vai afetando a forma como a gente negocia. E a preparação ela é interessante porque ela traz para a gente
a condição de analisar como é a realidade daquele momento e se ajustar a isso. Então a gente consegue ajustar a negociação à realidade daquele momento, à realidade de momento da empresa, da pessoa com quem a gente vai negociar. Então a preparação ela possibilita isso. Achar que porque você sempre fez uma coisa de um jeito, vai continuar fazendo desse jeito e vai dar certo, é um erro muito grande. E a segunda questão é quando ele fala, não, comigo é no improviso, eu chego lá e me viro. Isso é um erro fatal em uma negociação, porque você vê qual foi o resultado. Então ele chegou lá, ao invés de conversar sobre o que ele precisava, ele acabou enfurecendo o outro lado, acabaram discutindo um monte de coisas e não resolveram o que precisava ser resolvido. E essa negociação acaba se estendendo por um tempo indeterminado e isso não atende aquilo que você precisa, você se desvia do seu objetivo, que era fechar um acordo. Você já não consegue mais e vai saber quanto tempo você vai demorar e o quanto desgaste você vai ter para chegar no seu objetivo. Então, de fato, a preparação ela consegue evitar que esse tipo de coisa aconteça. Claro. Então, para você, essa coisa de chega lá e resolve no improviso não é definitivamente a melhor estratégia a ser adotada. Não, em hipótese alguma. Isso não é uma estratégia, não é uma estratégia inteligente. Se você pode, durante a preparação, traçar uma estratégia, isso é muito melhor. E aí o que acontece? Pode ser até que durante a negociação você tenha que ajustar essa estratégia, dependendo do que acontece ali no momento. Agora, isso não é improviso. Por quê? Com a preparação, você conhece muito bem os teus limites, você sabe até onde você pode chegar, você sabe exatamente o que você quer. Então, você acaba ajustando a estratégia, mas chegando no seu objetivo. Se você não está preparado e acontece alguma coisa, você se perde, você já não sabe para onde ir, você já não tem um objetivo definido. E aí as coisas acabam tomando um rumo que não era o que você precisava no início da negociação. Eu diria que a preparação traz consciência de tudo que você pode ou não negociar, pode ou não flexibilizar do que você precisa. Eu acho que é por aí, não? Tem uma analogia muito interessante em relação à preparação. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem de turismo e você vai para um país estrangeiro que você não fala a língua, que você nunca esteve e que você realmente não sabe, não conhece. Aí um amigo seu que já esteve lá, recomenda para você fazer um tour guiado pelo centro da cidade. Você gosta da ideia, você fala, aí você vai, agenda o tour guiado pela internet e teu hotel, você marca um hotel que fica mais ou menos uns 15 minutos andando do local de encontro para fazer o tal tour. Bom, chegando lá, o que você precisa? O que você precisa para sair do hotel e chegar até o local do tour? Saber o caminho. Exatamente. Para saber o caminho, você precisa de um mapa. E com a negociação, é justamente a mesma coisa. O mapa é a preparação da reunião. E o que acontece? Às vezes, vamos supor, você tem o seu mapa, você está indo lá para o ponto de encontro. Numa determinada rua, você acaba enfrentando um desvio. Ela está em obra, você não pode passar pelaquela rua. Com o mapa, o que acontece? Você olha lá o mapa, você sabe que tem uma rua paralela, você faz um desvio e depois você volta para onde você estava para chegar no seu objetivo. Quando você tem a preparação da reunião, é a mesma coisa. Você tem claro aonde você quer chegar. Se durante a negociação acontece algum problema, algum percalço, você consegue desviar, mas depois voltar seguindo o seu destino, chegando aonde você de fato quer chegar. Agora, no caso do Cláudio, aquele meu amigo, ele ia chegar lá e falar que mapa, que nada, chegando lá eu me viro.
E aí imagina a complicação da coisa, porque você sai do hotel, você não sabe nem se você vai para a esquerda ou para a direita. Você vai perguntar para alguém que não fala a sua língua, o que vai acontecer? Você se perde. Pode ser até que você chegue, mas quanto tempo e desgaste você vai passar para chegar lá? Sendo que se você tivesse um mapa, resolvia o seu problema. Claro. E na negociação é isso. Quando você tem quando você faz a preparação, é justamente o tempo e o desgaste que você está economizando. Isso me parece bastante lógico. Mas o que fazer se, apesar da preparação, as coisas saírem um pouco do script? E se a outra parte não aceitar a proposta que eu preparei lá antes da reunião? Para isso, a gente tem um conceito que eu costumo dizer o seguinte, que é a mente aberta e a mente vazia. Você poderia explicar mais sobre isso? Sim. Quando você não se prepara para uma negociação, e você vai, eu costumo dizer, de peito aberto para a negociação, na verdade você está indo com a mente vazia. E quando você vai com a mente vazia, o seu interlocutor, ele acaba te conduzindo dentro da negociação, porque você está meio perdido, você está com a mente vazia e ele vai encher a sua mente. Então você acaba sendo conduzido dentro da negociação. E, invariavelmente, você acaba fechando um acordo que não é tão bom. Ou ainda, você fecha um acordo e você não sabe se é bom ou ruim, o que é ainda pior. Então você não garante o melhor resultado dentro de uma negociação dessa forma. Talvez o acordo seja bom só para outra parte, não para mim, né? Provavelmente, se você está com a mente vazia, é claro que a outra parte vai impor a sua posição dentro da negociação. É natural, qualquer um faria a mesma coisa. Se você não está preparado, o problema não é da outra parte, é um problema seu. Mas o interessante é ir para a negociação de mente aberta. E o que significa isso? Quando você está devidamente preparado, você conhece muito bem aonde você quer chegar, você conhece muito bem os teus limites. Aí o que acontece? Você tem que ser flexível dentro da negociação para quando acontece isso que você perguntou. Então, quando a pessoa faz uma contraproposta, quando ela não aceita uma determinada proposta, você está com a mente aberta, consequentemente você está flexível para ajustar aquilo dentro dos teus limites, porque você conhece os teus limites. Você sabe onde você quer chegar. Então você consegue ajustar, você tem a flexibilidade para ajustar a estratégia da negociação dentro daquilo que você precisa. Então isso é estar com a mente aberta. Entendi. Agora, por que será que as pessoas não fazem isso se é tão bom assim? Olha quantas opções que traz para uma negociação. Pois é verdade. O que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, as pessoas desconhecem os benefícios que a preparação traz para uma negociação. Elas simplesmente não conhecem. Sempre fizeram desse jeito, nunca tentaram fazer diferente e desconhecem esse processo. Isso acontece. E a segunda questão, que eu acho que é a mais importante, é tempo, ou a falta de tempo. Então é interessante, porque eu tenho muito aluno que chega para mim, com um caso assim, tudo, e eu pergunto sempre, como é que foi a preparação? Fala, putz, eu sei que a preparação é importante, mas eu não tive tempo de preparar. Eu não tenho tempo para fazer isso. E aí eu respondo sempre a mesma coisa. Eu respondo assim, justamente porque você não tem tempo, é que você precisa preparar a negociação. Porque o tempo da preparação é um investimento. E é um investimento que você vai economizar depois, quando você fechar a negociação mais cedo do que você fecharia. E que aí você fecha a negociação antes, você ganha mais tempo ainda. E aí você usa esse tempo, vai se preparar e vai ganhando mais. É um ciclo virtuoso. É uma perda para um ganho futuro. Exatamente, que vai se reverter. Então, não adianta você... E por outro lado, quando você não dedica tempo à preparação, acontece o oposto. Você não dedica tempo
a negociação não vai bem, se arrasta, exige de você mais tempo e aí você fica com menos tempo para preparar a próxima. Então isso é um ciclo vicioso. Com certeza. Talvez até você perceba que não chegou no melhor resultado que você precisava, no melhor resultado possível, vai ter que renegociar e aquilo vai se arrastando. Exatamente. E aí as pessoas falam, eu não tenho tempo, e acabam perdendo tempo que para mim é o recurso mais precioso que a gente tem. Mais que dinheiro? Para mim, sim. Eu acho que para mim o tempo é um recurso mais valioso que dinheiro. Por quê? O que acontece é que o dinheiro, você tem a possibilidade de recuperar. Então, quantas e quantas histórias a gente não vê de gente que perdeu dinheiro e que depois conseguiu recuperar tudo. Então, existe essa possibilidade. Pode ser que você não recupere, de fato, mas existe a possibilidade de recuperar. E o tempo? O tempo não tem. Você perdeu o tempo, não importa o que você faça. Você não recupera aquele tempo perdido. Então, em função disso, eu considero que tempo é um recurso mais precioso do que dinheiro, inclusive. Com certeza. Acho que a nossa audiência vai concordar com você, porque afinal todo mundo quer resolver as coisas de um jeito mais leve, de um jeito mais rápido e também, claro, mais eficiente, né? Com um melhor resultado. Sem dúvida. E quando a gente olha a preparação dentro da resolução conjunta de problemas, que é o que eu sou fã, aí traz outro benefício, ainda maior. Qual é esse benefício? Quando você faz a preparação, é durante a preparação que você vai levantar quais são as opções de ganhos mútuos que você tem. E aí você chega na negociação muito mais bem preparado com as alternativas que você tem, onde os dois lados ganham. E, consequentemente, isso vai te favorecer em termos de tempo, muito, em termos de satisfação, em termos de relacionamento e tudo aquilo que a gente sempre fala da resolução conjunta de problemas. Então, para trabalhar com isso, a preparação é fundamental, porque é ela que te viabiliza os ganhos mútuos. Nossa, interessante. Eu acho que a gente tem aí um outro tema para um próximo episódio. Se vocês quiserem conferir, é só ficarem ligados. Com certeza. Mas falando aqui do nosso tema de hoje, então, será que você poderia resumir para a gente quais, na sua visão, são os maiores benefícios da preparação numa negociação? Sem dúvida. Para isso, eu acho que a gente pode até voltar naquela questão que a gente falou da televisão. E aí começar a fazer essa analogia, que é bem interessante. Então, em primeiro lugar, você de fato ganha tempo. Porque o que aconteceu lá no caso da televisão? Ele teve que ir de novo, ele teve que ir uma vez para comprar, voltou, foi de novo e vai perdendo tempo. A preparação, ela traz essa economia de tempo. Por quê? Você já vai para a negociação tendo um objetivo claro, tendo a linha de conduta clara. Isso te faz ganhar tempo. Então, no caso da TV, a gente viu bem isso. A outra questão é custo. Vocês viram que ele, além de gastar mais na televisão, ele teve todo aquele custo de estacionamento, de combustível e tudo isso. A preparação, ela evita que esse custo aconteça, porque nesse caso evitaria dele ir 2 vezes. E nas nossas negociações é a mesma coisa. Muitas vezes a gente faz negociações fora do país. Claro, se a gente não for eficiente, muito maior. Exatamente. Se a gente não for eficiente e tiver que voltar 2, 3 vezes, imagina o custo disso. Sem contar os custos pela má negociação, ou pelo mau resultado da negociação, que aconteceu também na televisão. Então, o que aconteceu? Ele teve um estresse muito grande, porque teve que chamar o gerente e tudo aquilo, e na negociação isso acontece também. À medida que você caminha dentro de uma negociação sem chegar a um acordo, aquilo começa a estressar. A exigência do outro lado, escalonamento de processo e tudo isso não deixa de ser um estresse, porque se você está indo negociar, você precisa resolver um problema. À medida que o problema não se resolve, isso causa um estresse em você. Então a preparação, ela acaba facilitando, até na geração de ganhos mútuos, que você resolva o problema de uma forma mais fácil. O resultado da negociação também melhora com a preparação,
Por quê? Nesse caso da televisão, o que a gente viu, o resultado foi ruim. Foi ruim porque ele acabou, até saiu com a televisão que ele queria. Ele mas levou uma coisa que ele não queria. Exatamente, isso é o resultado. A preparação evitaria que isso tivesse acontecido, porque ele iria de uma forma mais focada, ele saberia qual que é exatamente o que ele precisa, então ele não faria essa divagação que ele fez em cima de uma televisão que ele não poderia ter. Então acho que por tudo isso, e tem o sentimento de frustração também, né, que causou nele, e a preparação acaba evitando esse sentimento de frustração. Por quê? Quando você tem... Eu não pensei nisso antes, né? Por que eu não pensei nisso antes? Exatamente, a preparação, você vai pensar. E aí o que acontece? Você, dentro da preparação, você vai ter os teus limites de resultado. Você vai saber exatamente, você fala assim, ó, isso aqui me satisfaz. Isso aqui seria bom para mim. Isso aqui seria ótimo para mim. Então o que acontece? Quando sai o resultado, para você tá claro, saiu um resultado satisfatório, bom, eu já sabia que era satisfatório. Isso não vai te frustrar depois. Você já estava preparado para isso. Se sair um resultado excelente, muito menos. Se você vai sem se preparar, às vezes sai um resultado excelente e você nem sabe que ele é excelente, porque você não tem realmente essa medida da excelência do resultado. Então acho que com isso a gente fecha realmente o quanto é importante e quantos benefícios a gente tem fazendo a preparação. Nossa, que incrível! Eu acho que foi muito importante para mim e para a nossa audiência poder refletir um pouquinho mais sobre o que a preparação pode trazer de benefício para a negociação que a gente faz no dia a dia, na nossa carreira, na nossa profissão. Foi muito bom. Então esse foi o episódio de hoje. Se vocês quiserem conferir os episódios anteriores, vocês podem acessar as redes sociais do Alexandre. No descritivo desse vídeo vocês encontram um link. E eu espero encontrar com vocês na próxima semana. Até lá! Até lá!